Meus irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a pregação da palavra do Senhor. É um grande privilégio para todos nós, em nosso país, ainda termos certa liberdade de transmitirmos a palavra do Senhor. Sabemos que em vários tempos, em vários lugares, nem todos os nossos irmãos tiveram esse privilégio ou têm esse privilégio e essa liberdade. Sabemos que os dias são maus e cada vez mais aperta o cerco do mundo para com a igreja, para com a fiel pregação, para com a exposição das verdades de Deus, para o ensino da verdade de Deus, até mesmo para escrevermos sobre a verdade de Deus, sobre aquilo que a Bíblia ensina. Cada dia mais o mundo cerceia a nossa liberdade. Então nós podemos dizer seguramente que temos o privilégio nesse momento de expormos a palavra de Deus e também ouvirmos a palavra de Deus. Aqueles que estão nos ouvindo são muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos nesse momento. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e abençoe você que está nos ouvindo. Santíssimo Deus e amado Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua santa palavra e queremos lhe suplicar que no Teu amor infinito, que na Tua graça infinita, o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor supra as necessidades do Teu povo. Que o Senhor esteja com cada um, Deus, nas suas lutas, nos seus dissabores, nas suas aflições, nas dificuldades do dia a dia. Que o Senhor esteja abençoando, que a Tua palavra possa falar a cada um, possa transmitir o Teu ensinamento a cada um, Senhor. Nós te pedimos porque confiamos na graça do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler essa carta para a nossa reflexão hoje. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. E nós vamos expor, irmãos, os versículos 14 e 15. Os versículos 14 e 15, mas por causa do contexto, para que nós possamos entender aquilo que o apóstolo Paulo estava falando, nós vamos ler um trecho um pouco maior do que aquele que nós iremos enfocar aqui. Okay? Então nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 16. Então vamos ler até o verso 17. Então nós vamos ler do 11 ao 17, mas enfocaremos a nossa reflexão nos versículos 14 e 15. Então, segundo aos Coríntios 5, a partir do verso 11, diz a palavra do Senhor. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para com Deus, e se conservamos o juízo é para vocês, pois o amor de Cristo nos domina, porque conhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo em que o termo amor, ele se tornou sem sentido, ele se tornou sem profundidade. Ele perdeu o sentido e a profundidade, o valor, o peso que ele tinha no passado. O amor se tornou algo fraco, algo tênue, algo meramente romântico, um sentimento muitas vezes meloso.
muitas vezes meloso e que muitas vezes nos causa até diabetes, por assim dizer. Se tornou um sentimento impotente. O termo amor se tornou açucarado, meloso, se tornou um conceito, de fato, vazio no nosso tempo. E quem ama, muitas vezes, por causa dessa noção errada de amor hoje, é considerado como alguém bobo, como alguém fraco. Quantas vezes você já viu, né? Eu lembro muito bem da minha juventude, as pessoas expondo ou tratando o amor como algo assim realmente muito meloso, muito bobinho. Então o homem falar que amava alguém, amava a mulher. Então eu vi em muitos momentos pessoas, amigos, com vergonha, com medo de dizer que amavam a namorada, que amavam a esposa. Por quê? Porque o amor se tornou algo fraco. E quem ama, nesse sentido, se torna fraco, já que o conceito de amor se tornou fraco, se tornou delicado. Coisas apenas para, quem sabe, mulheres que por natureza são consideradas mais delicadas. Então, nós vemos as pessoas desvalorizando o amor de todas as formas. Mas não é assim que a Bíblia descreve amor. Não é dessa maneira que a Bíblia coloca o sentido da palavra amor. É por isso que as pessoas de hoje não conseguem compreender aquilo que Salomão escreveu no seu livro Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão. Lá no capítulo 8, no verso 6, nós vemos uma descrição de amor muito diferente, muito distinta daquela noção, daquela ideia que nós temos no nosso dia. Então lá no Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 8, verso 6, está escrito assim sobre o amor: porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, e são labaredas enormes. Então nós temos aqui uma descrição de amor muito distinta e incompreensível até daquilo que nós vemos no mundo. Nós vemos aqui o amor descrito como forte como a morte, duro como a sepultura. Suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. Uma tradução mais literal do que a Nova Almeida atualizada, que seria uma tradução aí do ano 1914, chamada Tradução Brasileira, ela traduz dessa maneira: pois o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como a sepultura, e os seus brilhos são brilhos de fogo, a chama de Jeová. Chama de Jeová. Uma tradução interessante porque ela procurou expor o fato de que aqui em Cântico dos Cânticos é o único lugar nesse livro que há uma menção a Deus, que há uma referência direta, clara a Deus. Quando no final do versículo 6 é dito que são chamas de Iá, Iá em hebraico. Iá é a abreviação do nome próprio de Deus, Iavé. E aqui a tradução brasileira procurou expor isso e colocou Jeová, que é uma forma já tradicional de se pronunciar esse nome. É a chama de Iá, chama de Jeová, chama de Javé, chama de Iavé. São várias formas de nós pronunciarmos o nome de Deus. Mas o que eu quero destacar aqui para os irmãos é como que essa descrição do amor, como duro, como forte, como poderoso, como algo que te agarra, como algo que te domina, como sendo o fogo do próprio Deus, como sendo uma chama poderosa, como sendo algo magistral, algo que realmente domina e controla e que é notado. É muito diferente da noção do mundo sobre amor, da noção de amor prevalecente nos nossos dias. Então, diante disso, irmãos, diante desse fato que nós vivemos um tempo em que o amor se tornou algo fraco, nós temos diante de nós uma descrição, não só no texto aqui que lemos para expor um pouco essa ideia de amor bíblica, mas o texto de Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, o verso 14 e 15, descreve claramente o poder do amor de Deus, de Cristo, o amor de Deus em Cristo por nós. Quando Paulo diz: pois o amor de Cristo nos domina, ou a tradução Almeida, Revista Atualizada,
o amor de Cristo nos constrange. Então o amor de Cristo nos domina ou constrange, porque conhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então veja que num contexto de uma igreja, que havia bastante egoísmo, havia bastante fraqueza em amar, o apóstolo Paulo destaca, como na sua primeira carta, agora que na segunda carta ele destaca a importância e o valor do amor para a vida da igreja, para a vida de todos nós. E eu gostaria então, nesse texto, de expor para os irmãos o seguinte tema: quando o amor de Cristo se apodera de você. Quando o amor de Cristo se apodera de você. Qual é o resultado do amor de Cristo te dominar? Qual é o resultado? O que acontece quando o amor de Cristo te domina, te constrange, se apodera de você, te controla, te dirige? Quando ele aponta a forma como você deve viver, quando ele muda a sua vida, quando ele muda a sua estrutura humana. O que o amor de Cristo faz em você? Quando o amor de Cristo se apodera da sua alma, quando o amor de Cristo se apodera do seu coração. É isso que nós queremos expor. Então, irmãos, em primeiro lugar, o amor de Cristo deve te dominar. Deve te dominar. É isso que nós queremos expor aqui nesse texto. E a primeira lição que nós podemos extrair desse texto é que quando o amor de Cristo se apodera de você, então você tem a convicção de que Cristo morreu por você. Quando o amor de Cristo se apodera de você, então você tem a convicção de que Cristo morreu por você. Veja que o apóstolo Paulo, no versículo 14, diz: pois o amor de Cristo nos domina. Isso é um fato, ele controla, ele domina, ele constrange a nossa vida, ele influencia de tal forma. E Paulo vai dizer o que ele faz, qual é o efeito do amor de Cristo sobre ele e sobre nós. Ele diz: porque conhecemos isto, um morreu por todos. Conhecemos, nós sabemos, nós temos a certeza, nós cremos que Cristo morreu por todos os seus, todos aqueles que são dele. Cristo deu a sua vida, deu a vida pelas suas ovelhas, deu a vida por nós que nele cremos. Nós lemos na Bíblia constantemente que Cristo deu a sua vida por todos que o Pai lhe deu. Nós temos, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 17, o verso 24, quando Jesus deixa claro que ele deu a sua vida por todos aqueles que o Pai lhe deu. Eram de Deus, eram do Pai, e o Pai deu ao Filho, para que o Filho, então, os tivesse e os salvasse. Então, Cristo deu a vida pelas suas ovelhas, como ele diz em João, capítulo 10, verso 27, que ele dá a vida pelas ovelhas. Ninguém tira dele, ele espontaneamente dá pelas ovelhas. E Jesus deixa também claro nesse texto do capítulo 10 de João, que todos que são dele, todos que são suas ovelhas, o ouvem e o seguem, e jamais seguem a estranho. Então, se você tem fé confiante em Cristo, então você pode ter a convicção de que ele morreu por você também. Ele morreu por todos aqueles que creem, que crerão, que um dia crerão nele. Ele deu a vida e pagou cabalmente o nosso pecado. Então, nós, primeiramente, quando somos atingidos, quando vemos o amor de Cristo, a primeira coisa que nós sofremos, a primeira coisa que nós experimentamos é essa certeza no coração, na nossa mente, que Cristo morreu por todos nós. Cristo morreu por todos aqueles a quem o Pai lhe deu, a quem o Pai presenteou ao Filho como ovelhas, como parte do Senhor Jesus Cristo, para terem eterna comunhão com Ele. Então, quando o amor de Cristo vem sobre nós, nós temos essa certeza, temos a convicção: Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você. Você crê nisso? Você tem essa certeza? Você sabe que Cristo morreu por você? Você sabe que a morte dele teve a finalidade de pagar totalmente os seus pecados, para você ser justificado diante do Senhor, para que você tivesse a certeza
de que Ele te ama e de que você estará para sempre com Ele na presença de Deus? Você tem essa certeza? Se você não tem essa certeza, você deveria ler a palavra de Deus, ouvir o que a palavra de Deus diz sobre o presente de Deus para a humanidade, que é o Senhor Jesus Cristo, para que você crendo, você tenha essa certeza. Um morreu por todos. Um morreu por todos. Nós conhecemos isso, nós sabemos isso. E quando o amor de Cristo se apodera de você, então você tem a convicção de que Cristo morreu por você também. E o meu desejo é que você tenha essa certeza que Ele entregou a sua vida por você. E para você ter essa certeza, você deve crer. Você deve crer. E se você crê, é porque isso é evidência do amor de Cristo que está te constrangendo, está dominando a sua vida ao ponto de, em primeiro lugar, te convencer, te dar a certeza que Ele morreu por todos nós, por todos nós. Mas em segundo lugar, também, quando o amor de Cristo se apodera de você, então você morre com Cristo. Então, em primeiro lugar, você tem a convicção de que Cristo morreu por você. Ele morreu por todos nós que cremos. E quando também o amor de Cristo se apodera de você, então você morre com Cristo. É o que o apóstolo Paulo diz. Pois o amor de Cristo nos domina, porque conhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram. Os mesmos todos que pelos quais ele morreu, esses mesmos todos também morrem com Cristo. Eles estão mortos com Cristo. Eles estão sepultados com Cristo. Eles morrem para o pecado, como o apóstolo Paulo expõe na carta aos Romanos, capítulo 6, que em Cristo nós fomos mortos com Ele, através de um batismo espiritual, através de uma união espiritual com Ele, misteriosa, e nós morremos também para o pecado. Não somos mais escravos do pecado, não devemos viver mais para o pecado. Nós agora morremos com Ele. Nós estamos sepultados com Cristo. Você deve ter essa convicção de que você também morreu com Cristo. Se você é daqueles que o texto diz, Ele morreu por todos, então você também deve estar incluído naquele que todos morreram. Todos morreram para quê? O apóstolo Paulo vai detalhar um pouco mais adiante, mas como ele diz na carta aos Romanos, capítulo 6, morreu para o pecado, morreu para a injustiça, morreu para viver para este mundo, escravo do mundo, escravo de Satanás, escravo dos desejos malignos do nosso coração sem Deus. Então logo todos morreram. Então quando pela fé você crê no amor de Cristo por ti, você é dominado por este amor, então você morre. Você morre. O amor, como diz Salomão, é forte como a morte. É poderoso como a morte. E você morre com Cristo. Você é sepultado com Ele. Você está agora unido com Cristo na semelhança da sua morte. Morte como parte do juízo de Deus. Morte para o pecado. Morte para não viver mais para o pecado. Então você morre para o mundo. Você morre. E a minha pergunta para você você já morreu? Você pode dizer, eu já morri para mim mesmo, já morri para o meu egoísmo, já morri para o meu amor mundano, já morri para a pecaminosidade. Não estamos dizendo aqui com essa morte que você não peca mais, não é isso. Mas estamos dizendo sim, como o apóstolo Paulo mesmo explica bem detalhadamente em Romanos 6, você morreu para a escravidão, para o domínio do pecado. Assim como Paulo diz lá em Romanos 6, que nós não podemos mais ser escravos do pecado, dominados, controlados, não podemos mais nos libertar da pecaminosidade. Assim como nós não podemos mais ser dominados, ele diz agora por quê? Porque o amor de Cristo dominou você. O amor de Cristo se apoderou de você. Ele agora te dominou. Agora ele te controla, como Salomão descreve ali do amor em Cantares. Ele diz que o amor é forte como a morte, duro como a sepultura. Ele te agarra, ele te domina. Você não consegue se libertar dele, assim como não se liberta da morte naturalmente ou da sepultura naturalmente, exceto pela ressurreição. Assim também o amor de Deus te domina, se apodera e te controla de tal forma que você morre juntamente com Cristo. Então, saiba disso. Quando o amor de Cristo vem sobre você e te domina,
se apodera, você então morre. Você morre com Cristo. Mas em terceiro lugar, quando o amor de Cristo se apodera de você, então você não vive mais para si mesmo. Você não vive mais para si mesmo. E isso é consequência do texto anterior, daquilo que Paulo acabou de afirmar, que todos morreram. Então ele morreu por todos, então todos morreram, e os que vivem não vivem mais para si mesmos. Então Cristo deu a vida por nós, e nós então morremos com ele, e então a finalidade disso é para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Isso aqui Paulo está falando claramente, irmãos, para a igreja de Corinto. Paulo está deixando claro para a igreja de Corinto que eles deveriam agora viver para Cristo e não para si mesmos. Porque o que nós vemos nas duas cartas que Paulo escreve, na verdade, Paulo escreveu 3 ou até 4 cartas aos Coríntios, e nessas cartas Paulo procura corrigir problemas que haviam naquela igreja. E nós vemos Paulo, por exemplo, na carta de 1 Coríntios, falar do egoísmo, da forma centrada em que eles viviam. Até mesmo ao exercerem os seus dons na igreja, eles estavam preocupados com a sua própria edificação. É por isso que quando as pessoas leem Paulo dizendo lá que quem fala em línguas edifica a si mesmo, as pessoas acham que aquilo ali é positivo, que Paulo está dizendo. Não, Paulo está, no contexto ali, Paulo está criticando a pessoa preocupar em sua própria edificação e não com a da igreja. Então, quando ele diz que o que falava em língua sem interpretação, sem sentido, sem compreensão nenhuma, estava preocupado consigo mesmo, com a sua edificação e não com a da igreja, é isso que ele está criticando, ele não está incentivando alguém a falar em línguas em privado, preocupado em edificar-se a si mesmo. Ele está dizendo que eles deveriam se preocupar em viver e edificar a igreja, e edificar aos irmãos. É isso que Paulo está dizendo no contexto. E Paulo aqui diz, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas vivam para Ele. Então, como que você tem vivido? Você que diz, você que crê que Cristo morreu por você. Você que afirma, se é que afirma, que você também morreu com Cristo. Você também chega no raciocínio lógico do texto a conclusão de que você não vive mais para si? Como que você tem vivido? Como que nós temos vivido? Como que eu tenho vivido? Nós temos vivido para nós mesmos? Se nós temos vivido para nós mesmos, irmãos, nós devemos nos arrepender. Porque a consequência lógica do texto é que Cristo morreu por nós. E quando cremos nele, nós também fomos batizados na semelhança da sua morte. E nós não devemos mais viver para nós mesmos, porque nós morremos com ele. Nós morremos, você morreu. Você não só morre com Cristo, mas vive, né, para agradar a Ele. Você vive agora não mais para si mesmo. O amor de Cristo é um amor altruísta, é um amor que foi pelos seus, um amor abnegado, um amor que não se preocupou com o seu bem-estar, porque se Ele preocupasse apenas com o seu bem-estar, ele permaneceria na sua glória eterna e jamais viria a nos salvar. Então o amor altruísta de Cristo, compreendido pela fé, deve quebrar poderosamente o seu egoísmo, o seu egocentrismo, o nosso egoísmo e egocentrismo, para que possamos, então, não viver mais para nós. O amor de Cristo deve fazer você entender que o amor autocentrado não traz benefício pessoal. O amor a si mesmo não traz o verdadeiro benefício que nós achamos, irmão. Muitas vezes nós escutamos a filosofia do nosso mundo que entrou na igreja que a gente tem que amar a nós mesmos. Como se nós não amássemos a nós mesmos o suficiente. Irmãos, essa filosofia, essa psicologia de que diz que você precisa de autoestima, você precisa de amor próprio, você precisa se amar mais e se amar mais, é contrário ao que a Bíblia ensina. Sabe por quê? Porque lá em 2 Timóteo 3,2, o apóstolo Paulo que diz que nos últimos dias
o problema dos últimos dias não seria falta de amor a si mesmo, mas ele diz claramente, em todas as letras, que um dos problemas dos últimos tempos é o amor a si mesmo. É o amor a si mesmo. Está escrito lá em Timóteo, nos últimos dias os homens serão egoístas. Você sabe o que é egoísmo ali no texto? A Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi escrita em grego. Egoísmo é uma tradução aproximada do que o texto diz em grego. Literalmente, em todas as letras, o texto diz que ama a si mesmo. Ama a si mesmo. Literalmente, irmãos. E de fato, são dois termos que formam uma palavra ali, que é amor a si. Amor a si mesmo. Né? É filéu, né? A ideia de amor, né? A si mesmo. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 2, que o problema dos últimos dias seria o amor a si mesmo. E não a falta de amor a si mesmo, como a filosofia e a psicologia do mundo ensina. Então veja que é radicalmente contrário ao pensamento bíblico. Porque a Bíblia, Jesus, quando ensinou, né, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, ele não está incentivando a gente a amar mais a nós como se nós não amássemos. O que ele está dizendo é que nós já nos amamos. O que nos falta é não vivermos mais para nós mesmos, é amarmos o nosso próximo. Temos um amor tão intenso pelo próximo como nós já temos naturalmente por nós. Um amor distorcido que nós temos por nós. Esse é o problema. O nosso amor distorcido. Um amor fora da graça. Um amor pecaminoso. Um amor autocentrado. E, como eu estava dizendo, o amor autocentrado, o amor egoísta não traz benefício. Nós achamos que quanto mais nós focarmos em nós, mais benefício nós colhemos. E o meu raciocínio é o seguinte. Se eu me preocupo comigo mesmo, você se preocupa consigo mesmo, sabe o que acontece? É você se preocupando consigo e eu me preocupando comigo, óbvio, né? É um. É eu me amando, você se amando, é 1 a 1. Mas se eu me preocupo em amar você, e você se preocupa em me amar, se os nossos irmãos, todos na igreja, em vez de cada um procurar se amar, então nós teremos várias pessoas nos amando. Você terá, em vez de uma pessoa só, egoisticamente se amando, que é você mesmo, você terá 100, 200, 300, 500, 1000 pessoas amando a você, amando a mim. Então perceba que a ideia, a ilusão do amor próprio, em achar que se eu me preocupar demais comigo eu colho mais benefício, é errada. O egoísmo cega. Mas quando nós preocupamos não em nos amar, não em viver para nós mesmos, mas e sim para o próximo e para Cristo, então nós percebemos que nós colhemos sim um verdadeiro benefício. Porque ao amarmos o próximo, e o próximo também amar ao próximo, todos nós seremos muito mais amados, colhemos muito mais benefício e fruto do que se cada um viver simplesmente isolado, vivendo para si mesmo e amando a si mesmo. Então, quando o amor de Cristo se apodera de você, você não vive mais para si mesmo. Você não vive mais para si. Você não vive mais egoisticamente. Você não vive mais de maneira autocentrada, se auto-amando, mas você procura viver para fora de si. E para finalizarmos, em quarto lugar, quando o amor de Cristo se apodera de você, então você vive totalmente para Cristo. Você vive totalmente para Cristo, é o que o texto diz. Mas não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós não devemos viver mais para nós, de maneira autocentrada, mas devemos viver para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Nós cremos nisso, nós sabemos do amor dele e o amor dele deve nos dominar de tal forma, então que nós venhamos a viver para ele. Então nós não só morremos com Cristo, mas nós vivemos com ele. Então você morre para o pecado e para si mesmo e agora vive para a justiça e para Cristo, como o apóstolo Paulo descreve em Romanos capítulo 6 de maneira bem detalhada. Então você prefere perder tudo por amor de Cristo. E você, como Paulo, considera tudo como refúgio
como sem valor, como algo desprezível, como algo nojento, por causa da superioridade de Cristo. Você vive para Cristo disposto a morrer por Ele. Agora, de maneira literal e física. Você não vive mais para si, você vive para Ele, você vive para agradar a Ele e, consequentemente, vive para servir a Ele na igreja, vive para servir aos irmãos, vive para amar os irmãos por causa de Cristo. E você vive disposto a morrer por Ele, se for necessário. Então veja, irmãos, que o que Paulo descreve nesses 2 versos parte de um contexto maior, de uma igreja que estava muito preocupada com a aparência, preocupada com coisas humanas. Uma igreja que habitualmente vivia de maneira egoísta e autocentrada. Paulo está dizendo que eles deveriam entender o amor de Cristo. E deveriam entender que o amor de Cristo é poderoso para nos dominar, para nos constranger, para se apoderar de nós, para nos agarrar e então transformar radicalmente a nossa vida, primeiro nos dando convicção de que Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por todos. Mas também entender que o amor de Cristo se apodera e nos controla de maneira a nos fazer também morrer para o pecado, para o egoísmo do nosso coração. Ele morreu por todos, logo todos morreram. Mas também Ele se apodera de você, para que você não viva mais para si, mas agora viva positivamente para Ele. Você morreu para o pecado. E agora você não deve viver mais para si. Pare de pensar excessivamente em si. Pare de preocupar excessivamente com as suas coisas. E preocupe-se agora em viver para o próximo. Viver principalmente para Deus e servir a Deus através do próximo. E então, viva totalmente para Cristo. Seja pronto para viver de tal forma para Cristo que, se necessário for, você dê a sua vida por Ele. Lembra o que eu falei, irmãos? Nós temos um grande privilégio de ouvirmos a palavra de Deus no nosso país. Nem todos têm ou tiveram esse privilégio em vários lugares, em várias épocas. E muitas vezes a impressão que nós temos é que se aproximam dias cada vez mais difíceis para a igreja, em que a justiça, os governos, a cultura têm se voltado cada vez mais para aqueles valores cristãos que um dia vieram a dominar o Império Romano, vieram a dominar a Europa, vieram a dominar boa parte do mundo ocidental e influenciar. Não estamos dizendo que todo mundo converteu-se, mas que muitos valores cristãos, muito da contracultura cristã veio a fazer parte da cultura à nossa volta e era aplaudida pelo mundo, e agora tem havido uma constante reação do mundo contra os valores cristãos e contra o ensino cristãos. Então se aproxima provavelmente o dia em que até mesmo no nosso país nós sofreremos muito e, quem sabe, deveremos estar dispostos e preparados para morrermos por Cristo. E só vai acontecer isso se o amor de Cristo tiver dominado a mim e dominado a você. Tiver se apoderado de mim, se apoderado de você, de maneira que nós venhamos a não amarmos excessivamente a nós mesmos. Porque Jesus diz: quem amar a sua própria vida, a perderá, mas quem odiar a sua vida por causa dele, esse a achará. Então, não viva para si mesmo. Não ame a si mesmo mais do que a Cristo, mais do que os irmãos. Seja dispostos a morrer espiritualmente para o pecado, viver para Cristo, servindo a Ele. Portanto, meus irmãos, que você e eu sejamos dominados, que você e eu sejamos controlados, constrangidos pelo grande amor de Cristo. O amor de Cristo por nós, por meio da nossa fé, venha a dominar cada dia mais a nossa vida, controlar cada vez mais a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir, que tendo morrido por nós possamos entender que devemos morrer por Ele. Não de maneira sacrificial, porque o sacrifício foi Ele quem fez, mas de maneira responsiva, respondendo e retribuindo, não é a boa palavra, mostrando reciprocidade nesse amor. Essa é a palavra que eu estava procurando na minha mente e não via. Então, ter um amor recíproco por Cristo.
um amor intensamente recíproco dele. Como ele nos amou, devemos também nos amar uns aos outros e amá-lo acima de todas as coisas e colocá-lo acima de tudo. Então, queridos, que o amor de Cristo domine você. O amor de Cristo me domine, domine a todos nós, para que possamos, pelo seu amor, pela força do seu amor, sermos convencidos de que um morreu por todos, ele morreu por todos. Todos nós morremos. Não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos por aquele que por nós morreu e ressuscitou para nos dar agora a verdadeira vida, que é a vida no seu amor. Essa é a verdadeira vida. E Cristo possa nos convencer dessa verdade e que assim possamos viver na presença dele. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor mais uma vez a sua graça, a sua bênção sobre as nossas vidas. Santo Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, na tua presença. Queremos lhe pedir nesse momento que essa verdade que nós lemos, nesse contexto tão importante do egoísmo dos coríntios, de uma maneira autocentrada de se viver, de uma maneira pecaminosa de se viver, e essa verdade do amor de Cristo, nesse contexto, possa também transformar a nossa maneira de ver o mundo, enxergar a vida, enxergar a nós mesmos e de vivermos. Que o Senhor nos ajude a sermos cada dia mais convencidos de que Cristo morreu por nós, que, consequentemente, todos nós também devemos morrer para o pecado, morrer para o mundo, e agora viver não mais para nós mesmos, não de maneira egoísta e autocentrada, mas vivermos para aquele que por nós morreu, aquele que ressuscitou por nós. Ele morreu por nós para que possamos morrer para o pecado, e ele ressuscitou por nós para que possamos viver para ele, para te servir cada dia mais, ó Pai. Por isso, Senhor, abençoe a todos os teus filhos, em todo lugar, em toda a terra, Pai. Guarda os teus filhos, que esse amor do Senhor possa dominá-los, possa controlá-los, possa se apoderar de cada um, Pai, para que assim nós sejamos homens e mulheres fortes, porque somos dominados por um amor que é forte. Forte como a morte, duro como a sepultura, chamas que vêm do Senhor. Que esse amor possa aquecer nosso coração, possa aquecer o coração do teu povo e possa abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus, na sua graça, na sua bondade, abençoe a todos. Que Deus te guarde com o seu poder, Deus te dê uma semana abençoada na presença dele. Em nome de Jesus. Amém.